Pois é. Olha, vamos caminhar aqui com os nossos assuntos. A gente vai voltar ainda a tratar desse tema aqui no 3 em 1, mas o ministro Alexandre de Moraes liberou o acesso a todas as provas coletadas pela Polícia Federal à defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no processo sobre a tentativa de golpe. O André Anelli chega ao vivo aqui no 3 em 1 para explicar um pouco melhor dessa história para a gente. Essa era uma demanda já antiga, né, Anelli? Inclusive feito pelas defesas, né? Tanto do ex-presidente como dos outros acusados. Boa tarde para você, seja bem-vindo. É isso mesmo, Soraya. Muito boa tarde a você também e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Desde que o presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro, foi notificado no âmbito, então, dessas questões relacionadas à tentativa de golpe de Estado, pelas quais ele acaba sendo acusado, houve, então, o pedido por parte da defesa para que tivesse acesso a todas as provas que acabam pesando contra ele. E o ministro Alexandre de Moraes, em uma decisão já na noite de ontem, do último dia 30 de abril, acabou determinando para que a Polícia Federal cumpra um prazo de até 5 dias para escolher também um caminho, o melhor caminho, o mais adequado, para fazer com que essas provas sejam compartilhadas, não apenas com a defesa do ex-presidente, mas também de todos aqueles que acabam sendo acusados juntamente a ele de tentativa de golpe de Estado e ainda então a tentativa de permanecer no poder mesmo depois do resultado das eleições de 2022. E aí, o que a Polícia Federal deve fazer agora é compartilhar questões relacionadas a conteúdos de aparelhos de telefone celular, de computadores, documentos físicos, enfim, uma série de provas que teria sido coletada ao longo da construção do inquérito, justamente para que a defesa possa fazer, então, o seu trabalho no sentido de garantir, então, aquele contraditório que é previsto justamente pelo direito. Então, o ex-presidente Bolsonaro, por meio da sua defesa, acabou conseguindo esse direito e o ministro Alexandre de Moraes deu, então, acesso a essas documentações no sentido de possibilitar que a defesa construa, então, a narrativa que deve ser utilizada favoravelmente ao ex-presidente Bolsonaro. Questões relacionadas a informações pessoais, essas ainda devem permanecer como sigilosas. Portanto, o ex-presidente Bolsonaro, por meio da sua defesa, vai conseguir agora, Soraya, você que está assistindo aqui ao 3 em 1, começar a construir a própria defesa antes do julgamento no próprio Supremo Tribunal Federal. Obrigada, Anelli, pelas suas informações. Deixa eu acionar o Zé mais uma vez. Zé, de fato, agora a Polícia Federal tem esse prazo, né, para entender e definir como e de que forma vão ter acesso a essa documentação, porque é muita coisa, né? Uma série de documentos, de anexos, de fotos, enfim, é uma documentação bastante extensa que a Polícia Federal agora vai ter que descobrir para como essa defesa terá acesso, mas como você vê essa mudança de postura agora do ministro Alexandre de Moraes? Era algo já esperado durante o curso do processo? Pois é, Soraya, enquanto a Anelli falava aí, eu recorri à minha memória como repórter, né, lembrando dos tempos em que eu recebia documentos e depois fita cassete, aquelas gravações telefônicas e tal, aí depois CD, e agora a história foi para as nuvens e veio o Supremo Tribunal Federal e inventou um buraco sem fim. Eu tive acesso a parte desse processo do Supremo Tribunal Federal e achei que estava tendo acesso ao processo, que nada, é só uma das linhas de investigação. Esses processos são um emaranhado no Supremo Tribunal Federal, que vão lá atrás, quando o ministro Alexandre de Moraes foi pelo presidente Dias Toffoli, né, colocado como relator do processo daqueles atos antidemocráticos, e foi crescendo e ninguém tem acesso a esse processo total, absolutamente ninguém. Os advogados reclamam, e a resposta dos ministros é sempre a mesma, assim, olha, não, você tem acesso a tudo que tem contra você no processo, mas não tem outros depoimentos e não tem outras linhas de investigação que acabam aparecendo. E aí os advogados usam um termo jurídico, que é uma acusação ambulante para uma defesa fixa,
né? Quer dizer, a acusação muda, tem provas e, de repente, aparece nos autos uma prova lá de outro processo, lá atrás, e que todos estão interligados. Não é normal que isso aconteça. Aí só agora o ex-presidente Jair Bolsonaro, portanto, tem acesso às acusações contra ele. Esse é o passo primeiro da defesa. Não se pode fazer nenhuma defesa sob pena de um erro grave jurídico, né, sem saber o que tem contra ele. E a Constituição foi tão zelosa nisso que colocou o habeas datas, né? O habeas datas é um direito constitucional de você chegar em qualquer estabelecimento, em qualquer justiça e dizer o que você tem contra mim aí, né? Esse é o habeas datas. Tem o habeas corpus e esse é o habeas datas, né? Então, assim, esses processos do Supremo estão interligados, emaranhados e ninguém, absolutamente ninguém, nenhum advogado tem acesso a todos os processos, inquéritos e depoimentos. E mesmo que tivesse, só inteligência artificial para elaborar isso num curto espaço de tempo é muita coisa. Então, fica mesmo muito difícil para a defesa. Gani, como que você interpreta essa decisão agora do ministro, essa mudança de postura? Olha só, decisão correta, mas ela veio tarde, né? Na verdade, o direito à ampla defesa é algo que é previsto no Estado Democrático de Direito. Mas, enfim, demorou bastante, mas antes tarde do que nunca. Agora, com acesso a todo o inquérito, com toda a acusação, todas as provas, cabe à defesa traçar uma estratégia. Eu vejo que, basicamente, eles vão numa linha que foi justamente a fragilidade apontada no relatório da PGR, Soraya, que é uma ligação concreta, uma prova factual do elo entre a cogitação ali do tal golpe de Bolsonaro e o seu entorno com o dia 8 de janeiro. Se não for mostrado essa prova concreta, mostra que Bolsonaro e o seu entorno ficaram apenas no campo da cogitação. Não houve a tentativa, porque o que tipifica a tentativa de golpe? É o uso da violência e grave ameaça. E algo que não ocorreu, né? Não houve uma ameaça a uma autoridade, nem o uso da violência, se não for comprovado este elo com o dia 8 de janeiro. E aí seria apenas a cogitação de utilizar as Forças Armadas pedindo uma autorização para o Congresso Nacional. Eu acredito que a defesa vá nessa linha. Agora, Segré, com a defesa tendo, então, acesso a toda a documentação, claro, a partir do momento em que eles estiverem com todos esses documentos, né, a Polícia Federal vai ter que achar uma maneira para que a defesa tenha acesso a essas provas de forma integral. Há espaço para uma narrativa seja contestada, isso da acusação, a partir dessas informações? Primeiro que me parece que chega tarde. Essa liberação de provas foi questionada pelos advogados de defesa e os ministros da corte indicaram que tinham liberado tudo, o que prova agora que não foi bem assim. Não tendo liberado tudo, a aceitação da denúncia foi feita com cercenação de provas. Os advogados de defesa, para justificar a necessidade de não ser aceita a denúncia, deveriam ter contado com essas informações, o que não foi assim. E aí vem uma questão vinculada ao direito, que eu acho que é perfeita a metodologia do direito, do sistema judiciário brasileiro, em que você tem o promotor que acusa, o advogado de defesa que defende e o juiz que julga, em função de provas e documentos. Quando você tem o trânsito normal, em primeira instância, um juiz, depois passa à segunda instância com a possibilidade de recursar de ambas as partes, ou seja, quem perdeu e quem ganhou. São 3 juízes. Até aí, continua existindo a necessidade de julgamento por intermédio de provas materiais ou documentais ou testemunhais. Aí vem, eventualmente, uma terceira instância, que é o Supremo Tribunal de Justiça, em que aí não vem o mérito de provas. A verificação, através de 5 juízes, se comprovou o devido processo legal. E o que é essa questão?
se foi permitida a ampla defesa daquele que está sendo acusado. Então, a ampla defesa em função de que a acusação não tivesse ferramentas, documentos, testemunhos que os advogados de defesa do acusado não tivessem acesso. O que aqui se prova que aconteceu. Na denúncia da PGR, a PGR e o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser somente o julgador, tinha informações que a defesa não tinha. Mas a quem deveria ser colocado um recurso quando estão sendo julgados pela mais alta corte do país? Porque não tem a quem apelar dependendo do resultado. Quem seria uma instância superior? Não tem. E aí você vê que tem algumas questões que começam a ser questionadas. Por exemplo, a determinação do ministro Zanin de proibir o uso de celulares, quando ele, sendo advogado de defesa, ele permitia ou reclamava que esse era um direito do advogado. Por que mudou? Aí a OAB agora coloca uma instância que o ministro Zanin deve permitir e, se não permitir, vai à Corte Interamericana. Vai resolver o quê? Absolutamente nada. Então, estou totalmente de acordo com que a defesa tenha toda a documentação que a acusação tem. Se não esse devido processo legal, não se cumpre. Mas não se cumprindo, porque não se cumpriu quando a defesa solicitava essas provas, os ministros indicaram que tinham dado, mas agora se prova que não, senão estaria liberando o que já estava liberado. Então, como que fica isso? E é uma situação que cada dia mais a gente observa que não é um processo jurídico, é um processo político. 4h28, seguimos ao vivo aqui com o 3 em 1 dessa quinta-feira, discutindo aqui, analisando essa ação agora do ministro Alexandre de Moraes, que permitiu o acesso total às provas ao ex-presidente Jair Bolsonaro na ação ali que discute e debate o processo sobre a tentativa de golpe. Só para fechar essa análise aqui com o Piperno, na sua avaliação, Piperno, essa decisão do ministro veio a tempo ou atrasada? Já era algo que a gente podia esperar no curso do processo ou não? Ela veio a tempo, sim. Ela é uma decisão correta, ela veio a tempo e, vejam, não foi cerceado nenhum tipo de acusação individual. Vejam só, o que foi liberado antes foram as acusações que cada indiciado, cada acusado, tinha as provas que diziam respeito a cada acusado. Eles não tinham, de fato, o processo todo. Então, o presidente Bolsonaro, por exemplo, ele não tinha, provavelmente, acesso a acusações que tinham, por exemplo, como alvo Braga Neto. Então, isso ele não tinha, isso ele vai ter agora. Mas a defesa dele teve acesso a todas as acusações que indicavam algum tipo de culpabilidade do presidente Bolsonaro, né? Então, agora o que muda é que o STF está liberando o processo todo para todo mundo. Antes foram liberadas as partes correspondentes a cada um dos acusados.